Então vamos lá, gente, só para a gente ter um evento, um papo bacana aqui, vamos combinar algumas coisas. Microfones fechados, tá? Tem som ambiente, né? Tem barulho em volta, né? Tem uma linha de raciocínio para a gente seguir aqui, então deixa os microfones fechados, né? E aí quando for fazer um comentário, alguma coisa, aí abre o microfone e comenta, tá? A gente vai deixar algumas pausas ao longo da apresentação para a gente abrir para perguntas, comentários, etc, tá bom? Não vai ser meia hora eu falando aqui sem parar, não, tá bom? A gente vai bater papo mesmo, tá bom? Se alguém precisar sair, não precisa pedir permissão, nem nada do tipo, tá? Pode desconectar à vontade, não tem problema, tá bom? E aí no Zoom a gente tem uma parte aí de chat, tá? Então podem ir colocando aí, o Jonas vai me ajudando aí com as mensagens que vocês forem colocando, tá bom? A gente vai se apresentar aqui rapidinho, né? Nem todo mundo conhece a gente, né? Quem está falando aqui com vocês é o Gambatti, Fabiano Gambatti. Tá? Sou formado em TI, trabalho na área de TI. Também tenho alguns hobbies, né? Fotografia, viagem, trilhas aí pelo mundo. Então, gosto de passar uns perrengues longe de casa, tá? E tem aí o Jojo com a gente também, né? Também trabalha na área de TI, é formado em TI, ama o mercado financeiro, a gente gosta de estudar o mercado, que não é brincadeira. E também gosto muito de natureza, certo, Juju? É isso aí, cara. Disse tudo. Apaixonado Boa. por tudo isso aí, vamos que vamos. Boa. O que a gente vai falar aqui hoje, tá, gente? A gente vai contextualizar um pouquinho sobre alguns problemas que a gente enfrentou e que a gente vê muitos colegas também que estão aí no mercado enfrentando, tá? Então, a gente vai destacar alguns problemas que talvez vocês possam se identificar com alguns deles. Eu me identifico com vários aqui, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a solução, né? Como que a gente entende que a gente pode resolver alguns problemas, né? Com o uso de tecnologia, né? E com disciplina. E depois a gente vai falar sobre o tal robô que está todo mundo ansioso querendo ver, né? Que a gente vinha falando lá no Telegram, tá? E depois vamos ver como que cada um aqui pode surfar a onda que a gente está falando, tá bom? Então, vamos começar aqui falando do Alexandre, tá? Então, vou entrar aqui um pouquinho no problema, tá? O Alexandre, ele é uma pessoa que tem 32 anos, tá bom? Ele é bancário, trabalha aqui em São Paulo, né? Tem uma renda aí por volta de R$ 5.000 e tem um sonho. Qual que é o sonho dele? Ele quer ter uma renda que permita ele ter liberdade financeira. Não precisa ficar lá trabalhando suas 8, 10 horas por dia, né? E que possibilite ele, aos 45 anos, poder viajar o mundo junto com a família, né? Realizar o sonho dele de conhecer o mundo com a família, né? E aí o Fernando, assim como muitos de nós aqui, encontrou uma possibilidade de realizar esse objetivo na Bolsa de Valores, né? Tem muita oportunidade na Bolsa. Então, o que o Fernando fez? Ele começou a estudar, começou a ler a respeito, comprou alguns livros, fez alguns cursos, foi para o YouTube, consumiu aquele mundaréu de informação que tem no YouTube sobre mercado financeiro, sobre perfil de investimento, sobre setups, começou a ler tudo e mais um pouco a respeito do mercado. E aí ele começou a entender um pouco mais, né, e começou a evoluir, começou a montar um plano de trabalho, começou a montar ali um pouquinho sobre o sistema operacional que ele ia aplicar no dia a dia, enfim, como que ele ia fazer para chegar a realizar o sonho que ele teve lá atrás de conhecer o mundo com a família. Então, ele foi atrás de simulações, né? Começou a montar o plano dele e viu lá em quanto tempo ele ia fazer tudo isso. E aí ele montou um plano. Então ele foi lá, escolheu um setup, falou, puxa vida, aqui, ó, esse setup tem tudo a ver comigo, se encaixa aqui na minha rotina, eu consigo operacionalizar isso, tem um bom payoff esse sistema, tem uma boa taxa de acerto, lindo, maravilhoso. Foi e colocou isso no plano, né? E foi lá, criou a conta na corretora, configurou a plataforma, criou os alertas, enfim, se preparou para entrar no mercado de forma estruturada, né? Melhor do que muita gente, né, que vai lá, entra no mini índice sem nem ler nada, já vai operando. Não, o Alexandre aqui, ele já começou a se organizar e se planejar. E aí, né, foi para a guerra, né? Foi para o jogo. E aí ele começou, então, a enfrentar um problema. Qual que é o problema que o Alexandre começou a enfrentar? Ele não entendeu aqui que tem uma pegada no mercado muito emocional, né? E aí ele começou a sentir isso na pele. Ele viu que ele não tinha o controle emocional necessário para ter os resultados constantes.
Então, o que acontecia com o Alexandre? Às vezes ele entrava na operação, às vezes ele não entrava. Quando ele ligava o noticiário de manhã, ele via as notícias, o Bolsonaro falou não sei o quê, o Lula que não sei o quê, o Trump tuitou lá nos Estados Unidos não sei o quê, vai dar ruim hoje, não vou operar. Aí ele não operava. E aí um monte de coisa que aparecia lá do setup dele, ele deixava de operar, ia para o game e ele ficava para baixo. Aí no outro dia, ele ficava eufórico, falou, não, então o mercado é para cima, ele entra com tudo, entra com mais dinheiro do que deveria nas operações, e aí é o dia do loss. E aí ele não tinha os resultados que ele planejou. Ou seja, toda hora ou era eufórico, ou era medo, ou às vezes entrava com dinheiro demais, às vezes com dinheiro de menos, e ele não conseguia ser consistente. Aquilo era uma barreira para ele. É muito comum ver isso no mercado hoje, né? Muitas pessoas sofrem com impacto emocional nas operações. E isso faz com que elas não consigam ter, então, resultados consistentes. Alguém se identifica com esse tipo de problema? Eu confesso que eu tive muito esse problema no começo, né? E eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham a respeito disso? Pra caramba, né, Gams? Pra caramba. Eu Caramba, né? vejo, assim, quando a gente começa a fazer as operações do mercado financeiro, ainda mais setups tão bons como, por exemplo, o Gambit aí, né, que a gente chama de ligeirinho, mas que é faca caindo, né? Então, e vai contra tudo aquilo que a gente estuda, né? Ondas, tendência. Pô, você está operando day trade contra a tendência, o negócio caindo, né? Então, assim, o emocional, o momento ali de você apertar o botão é muito tenso, né? Então, você fala, pô, Exato. vou diminuir um pouquinho a mão, mas o backtest lá, a minha alavancagem era maior, né? Então, é bem Exato. complexo mesmo. Acontece. É muito comum, né? Por exemplo, o mês de julho foi muito difícil na Bolsa, né? O mercado corrigiu com força dessa vez, né? E é normal, né? Às vezes ali num dia ali, vou entrar, não vou reduzir a mão, aí no outro dia dá gain, aí você fala, vou voltar, vou dobrar, vou recuperar. Fica uma loucura. O emocional realmente fica realmente influenciado ali para a gente ter resultados consistentes. Galera, fica à vontade aí, tá? Aí eu acho que por mais que a galera ainda tá chegando, né? Eu acredito que até o final aí a gente vai falar bastante. A gente vê no grupo, né? Tem dias ali que a gente posta, né? Tanto a gente como o pessoal que está no grupo mesmo, acho que hoje não é um bom dia. E aí, às vezes, não é mesmo, ou às vezes é o melhor dia, foi o melhor dia para operar o setup, né? Mas acho que o Fernando quer complementar aí, fica à vontade, Fê. Nada, o Gambit aí falou tudo. É desse jeito aí que acontece. Acho que com 90% da galera é assim que acontece. Exato, Você entra exato. e ele narrou exatamente como a coisa funciona com cada um, ou pelo menos com a maioria. Exato, o Fernando. E isso é muito claro porque o mercado ele aflora ainda mais as nossas características humanas, né? Então, medo, ganância, né? Adrenalina, né? Quando a operação está indo ali a seu favor, ali tá, né? Então, isso aflora, isso deixa muito vívido, né? Porque, assim, a gente trabalha, ganha dinheiro, aí põe no investimento, com expectativas, né? Quando a gente faz o investimento, né? E aí, quando a gente tá naquela gangorra ali, de hora vai para um lado, hora vai para o outro, isso aflora o nosso emocional ali à tona, né? Porque teve um esforço muito grande para chegar naquele ponto, né? Então, isso é comum mesmo, tá? E tem outros problemas também, né? A gente até destaca aqui outras pessoas, né? Olha o caso aqui da Gabi, jornalista, uma pessoa completamente diferente, tem outro tipo de formação pessoal, né? Como personalidade, característica do Alexandre, né? O Davi também trabalha com TI também aqui, nosso colega, né? Tem 28 anos, ele sonha abrir uma startup, e tem o Léo, né? O sonho dele é morar na Europa, ou seja, o que a gente quer destacar aqui? Cada um tem um perfil, né? Cada um tem uma característica, uma bagagem pessoal que tem a sua própria personalidade. E cada uma dessas personalidades, no mercado, elas reagem de forma semelhantes, porque é o básico, né, da nossa característica humana, né? Medo, ganância, etc. Né? Então, tudo isso aflora e na Bolsa de Valores isso potencializa, isso fica mais evidente, mais claro, ferve mais, né? A questão emocional. E aí, qual que é o problema da Gabi? Olha qual que é o problema dela.
ela tem uma profissão que consome o tempo dela durante o dia. Olha isso. Ela trabalha fora, tem a profissão dela, e ela não consegue ficar ali o dia inteiro na frente do gráfico, por exemplo, operando lá o perdigão, né, que é no gráfico de 60 minutos, olhando se o ativo caiu, abriu e caiu 2% lá no ponto de entrada. Ela não tem esse tempo para ficar na frente do gráfico olhando. E aí, o que acontece com ela? Mesmo ela sabendo que o setup é muito bom, que tem um backtest fantástico, na prática, ela não consegue o resultado constante, ela não consegue aquela curva bonita do backtest. Por quê? Porque hora ela consegue entrar, hora ela não consegue entrar. Hora ela está lá na frente do gráfico e consegue entrar na operação, e tem hora que ela está em reunião, está atendendo o cliente, ela não consegue assumir todos os sinais que aparecem da estratégia que ela selecionou. Olha o caso aqui do Léo. O Léo, o problema dele já é outro, né? Ele fica tempo demais na frente do gráfico. Ele tem a profissão dele, tem o emprego dele, mas ele não quer saber. A prioridade dele é ganhar dinheiro na bolsa. E aí, o que ele faz? Deixa o emprego de lado, tá com problema lá no emprego, o chefe dele já tá bravo com ele. Por quê? Porque ele fica muito tempo ali operando na bolsa, né? Ou seja, não tá bem nem na profissão dele, que é o que deveria ser o principal, e nem... Exato, né? A gente não se identifica com esse tipo de coisa. Gente, eu tenho meu emprego também, eu sofro com isso às vezes, né? Eu não consigo estar na frente do gráfico e fazer minhas reuniões lá ao mesmo tempo. Ou eu vou lá e faço as reuniões e aí eu perco os trades, ou eu venho aqui e faço os trades e deixo de fazer minhas reuniões. Então, vira uma bagunça, né? E aí, para equilibrar esse tipo de coisa, é um salseiro, é um Deus nos acuda. Ou seja, eu vou ter problema no trabalho e vou ter problema com as minhas operações. E olha o caso aqui do nosso colega Davi. O caso dele é completamente diferente. Ele já está praticamente viciado em realizar trade. Qualquer sistema operacional que aparece para ele, ele acha que aquilo é o santo graal dos setups, ele vai começar a experimentar, já vai lá no outro dia, já vai operacionalizar, toda hora fica lá seguindo os youtubers lá no YouTube, conhecendo um setup novo, fazendo backtest, ele está viciado no mercado, ele já entrou num sistema automático ali de querer aplicar tudo, já não tem mais disciplina, já não consegue escolher um método e seguir só aquele método, só aquele setup. Ele quer experimentar tudo porque ele quer achar o perfeito. Galera, fala aí para mim, quem se identifica com alguns desses problemas? O Eduardo colocou aqui, ó, esse aí sou eu muito, né? Eu todinho. Ô Fê, eu bloqueei o seu microfone, mas pode tirar do mute aí para falar, tá? Ivan chegou vontade, aí também. Galerinha. Pode abrir o microfone, falar, vamos trocar ideia. Essa questão que você comentou, é o Júnior, essa questão é complicada. Tipo assim, o cara que eu acho que ele começou agora e, tipo assim, ele não tem os nossos vícios, né? Porque o vício que eu já tô quase 3 anos quebradinho, eu comecei no fundo imobiliário, mas fiquei olhando muito negócio de cripto, na época para tentar no criptomoeda, né? 2018, 2019 tava baratinho. Mas eu não... Você fica naquela de arriscar, também igual o medo, né? Você falou, né? Mas eu tenho muito vício ainda, né, de ficar olhando o gráfico lá fora, aí você fica olhando o Ibov, aí você está olhando o Ibov, ele não deu aquela pernadinha de alta ali, que eu deixo uns 15 minutos aqui paradinho, né? Aí tem o índice dos Estados Unidos também. Aí eu fico olhando que tá caindo ali, rapaz. Eu falei, rapaz, que eu vou pegar mais embaixo. Aí as casas ficam naquela Exato, vai cair mais, vou pegar mais barato. Foi até que aconteceu na sexta, acabei pegando ali um pouquinho mais embaixo que o robô pegou e tal ali. Acontece tipo assim, né? É que não tem como a gente botar isso na estatística realmente, né? Isso é coisa nossa mesmo, a gente tá analisando ali. Exato. E Mas não tem problema, né? Não tem problema colocar o seu jeito, né, na forma de operar, né? O que a gente traz aqui é como que isso afeta os resultados no longo prazo. Se você identifica ali uma forma, né, de julgar quando entrar e quando sair, né, e seguir aquilo com disciplina, né, tem um resultado muito bom também, né? E aí entra a experiência, né? O pessoal vai ficando experiente, vai entendendo mais do mercado e aí vai aplicando, né, colocando ali um tempero a mais nas operações, né? Cada um faz de um jeito, né? O tempero é igual você falou mesmo, você fica, né, olhando, você tem que ter um foco realmente, né? Como ainda tenho um vício, eu estou naquele, né, tentando eu quero chegar ao objetivo puro, né? Mas demora, não é fácil, né? Você vai demorando um tempinho. Legal, isso mesmo.
né? É aquilo que a gente estava falando, né? Cada um tem uma característica pessoal ali que aflora mais quando está ali na frente do gráfico, né? O E medo, cada um, o medo é complicado, né? O o medo medo é é, complicado. é que nem você falou, é a faca caindo, né? É que nem a Exato. gente, como a gente vê muito, né, vídeo do Storms, ele fala, ninguém quer pegar e comprar. O cara quer pegar, abriu a barrinha vermelha, quer botar e continuar, né? Eu já perdi muito no Futuros que eu entrava errado. O certo era quando batia ele na resistência, por exemplo, o cara entrar comprando igual no Gambit, né? Eu não, Uhum. não vai cair mais. Aí eu botava a ordem e toma cacetada. Perdeu o o fio trap. anterior, vai desmanchar. Não vou entrar, não. É, É uma coisa. O Futuros é bom, você aprende essas coisinhas. A galera, assim, você leva uma porradinha lá, você aprende algumas coisas e. Interessante. Massa. Fala aí, Legal, Fê. né? Uma coisa que o Stormer falou que eu achei muito interessante. Ele falou, bicho, o tempo que você leva para ficar consistente depende da tua inteligência. Quanto mais inteligente Quanto você mais, for, é mais isso vai mesmo. demorar para você Mais ficar demora. consistente. Mais demora. É incrível Bicho, isso, né? eu fui ver, é verdade, meu irmão, porque você começa a mudar isso, mudar aquilo, estudar isso, estudar aquilo. E se você automatiza a coisa, meu irmão, pronto, deixa lá. Vai que vai. Vai que Deixa vai. lá. Não, o Stormer é monstro, né, cara? Ele tem muita experiência para poder falar e já viu, né? Já assessorou muita gente, né, com esse tipo de problema, né? E de fato é isso mesmo, né? Que pessoas estudiosas, né, questionadoras, né? Ela vê a coisa ali no gráfico, ele não pensa igual a máquina, né? Ele não, peraí, da última vez aconteceu isso, está muito semelhante. Acho que então você começa a trazer mais variáveis para o gráfico, né? Mais do que o setup em si que você está operando, né? E isso é um problema muito grande. Beleza, Show. gente? E Tá aí, legal a conversa. Tá legal, gente. Pode ficar à vontade de me interromper, tá? Tô falando demais Boa. aqui, mas pode me interromper. Beleza, gente? Então, falamos aqui sobre os nossos colegas, né? Identificamos aqui uma série de problemas que a gente vivenciou pessoalmente aqui, né? Eu e o Jonas, antes de falar bastante sobre aqui a solução, a gente enfrentou muitos desses problemas. Alguns deles aqui a gente escreveu de experiência própria, enfrentando esses problemas, mas aí a gente não fica por isso, né? A gente corre atrás de resolver. Pô, tô com um problema, como que eu consigo resolver alguns desses problemas que a gente citou aqui? Pô, tirando, né, a parte emocional do jogo. Então, a gente pensou, então, em automação, planejamento, estratégia, organização estratégica, para depois falar do operacional. E a gente falou, pô, se eu tenho dificuldade por conta do trabalho, se eu tenho dificuldade por conta do emocional, se minha rotina não se adequa ao plano que eu estou fazendo, putz, o que está faltando? O que falta ali para eu chegar do outro lado? Pô, está faltando eu operar igual um robô, igual uma máquina. Por quê? Porque a parte operacional é totalmente objetiva. Eu estou baseado num estudo estratégico que eu fui lá, estudei, montei um plano bonitão, e a parte operacional é a parte operacional. Né? É simplesmente ir lá e realizar as operações que precisam ser realizadas. Se eu confio no plano, se eu confio na estratégia, por que o operacional, que deveria ser a parte mais simples, está me deixando na mão? Então, a gente precisa resolver isso. Como? Por meio de tecnologia. Aí que veio a questão da gente criar, né, uma comunidade voltada para resolver e direcionar esses pontos que a gente está falando aqui. E aí nasceu a Pivot Trade. O que é essa Pivot Trade, né? O que é essa comunidade que a gente montou junto com vocês, que está criando e está crescendo ali no Telegram? Na verdade, ela é um grupo que promete aqui, junto com vocês, evoluir questões importantes para a gente resolver com tecnologia as questões que a gente falou acima. Então, simplicidade, objetividade, estratégia, planejamento, tudo isso é o core, é onde a gente gasta tempo, é onde a gente investe nosso intelectual, nosso tempo. E o operacional? O operacional, aí, meu amigo, eu vou delegar isso para a máquina. Por quê? Porque a tecnologia ela tem potencial de realmente alavancar os resultados que a gente monta na nossa estratégia para seguir aquela curva bonita que a gente vê lá no backtest.
O que é comum? A gente escolhe, né, aquele setup, né, aquela estratégia que tem aquela curva consistente, bonita. Quando a gente vai para a prática, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está pecando exatamente nesses pontos. A gente não está sendo simples, a gente está deixando a objetividade de lado, a gente não está seguindo a estratégia fielmente como deveria por conta do operacional e, às vezes, até atrapalha o planejamento. Então, a gente até criou um mantra aqui, né? A gente falou, Jonas, a gente tem que ser o cérebro e o robô, para a gente, tem que ser o braço. O braço, meu amigo, eu não preciso de mais nada. Eu preciso que entra e saia das operações que o cérebro falou que traz o resultado. Ou seja, o plano é uma coisa, o operacional é outra. Então, a gente criou exatamente uma forma de usar a tecnologia para alavancar os resultados. E aí, como é que a gente resolveu, né? Com essa abordagem, né? Como que a gente resolve os problemas das pessoas que a gente falou? Bom, com o robô implantado, olha o benefício aqui para a Gabi. Ela parou de perder a entrada, né? Lembra qual era o problema dela? Ela estava lá nas reuniões, ela estava atendendo o cliente, ela não conseguia entrar lá no Perdigão quando aparecia o sinal. Agora ela consegue. Por quê? Porque ela delegou para a tecnologia, né, as operações. Ou seja, ela gastou tempo aonde? Aonde que ela investiu tempo? Na estratégia. Montou o plano, escolheu o setup, montou toda a estratégia. E deixou o robô rodando lá para ela. Ou seja, ela está lá realizando as suas reuniões, atendendo seus clientes e os trades sendo executados. Quem é mais novo aí no grupo deve lembrar que quando a gente montou o grupo, onde que o Jonas estava? Fala aí, Juju, onde você estava? Eu estava em Minas Gerais, meu amigo. Eu estava viajando Minas inteiro. Tava comendo galinha com quiabo lá em Minas, né? E o robô, ó, tradando. Eu em alta velocidade na estrada aqui, ó, sem comunicação, sem nada, cantando lá no rádio com a minha esposa. Chegava na cidade que tinha um pouquinho de internet, chegava as mensagens do Telegram. Comprei aqui, vendi ali, não sei o quê. E assim vai, né, cara? Top demais. Perfeito, perfeito. E aí o Jonas estava de férias. Quem se lascou no lugar dele lá na empresa foi eu. E eu tive que fazer o trabalho dele porque ele estava de férias. E adivinha o que aconteceu comigo? Eu não tinha tempo para olhar o gráfico. Né? Ou seja, deleguei para a tecnologia também, fez meus trades lá no mês que o João estava de férias, e nós dois realizamos as mesmas operações. Por quê? Porque a gente delegou para a tecnologia. A gente não deixou de fazer trade porque eu estava sobrecarregado no trabalho, e o Jonas não deixou de fazer trade porque estava de férias. Bacana, né? Olha outro caso aqui. Lembra do problema do Léo? O Léo é o cara que ficava muito tempo na frente do gráfico, né? Tava com problema no emprego, o chefe já tava de olho, falando, pô, mas esse cara não trabalha não, tanto que ele fica nesses gráficos aí, meu, né? Ó, olha lá, como é que a gente resolveu o problema dele, ó. Agora ele não precisa mais ficar lá na frente do gráfico o tempo todo, olhando, operando e tal. Não, ele já delegou para tecnologia, ele desapegou do gráfico. Agora ele consegue se preocupar com a carreira dele, vai seguir lá, né, seu plano de carreira, vai realizar seu trabalho lá da forma como ele deveria fazer, né? Agora ele tem que se preocupar em ser promovido, né? Que é para ganhar mais dinheiro, para aumentar a posição lá na bolsa, não é isso? E o nosso amigo Davi, né? O Davi era aquele cara viciado, né? Seguindo os YouTubers, procurando setup mágico toda hora, querendo achar o santo graal, né? Agora ele não precisa mais disso. Agora o foco dele é outro, né? Ele consegue fazer menos operações, ou seja, reduzir o custo operacional dele, consegue mais resultados, porque assume uma ou duas, três estratégias no máximo e parou de focar ali no operacional, né, em buscar toda hora um trade diferente, uma maneira diferente de operar. E o nosso amigo Alexandre, né? Lembra que o problema do Alexandre qualquer era o emocional, né? Então, ele ficava com medo, não entrava na operação. Ele ficava eufórico, dobrava a mão, tomava um loss maior do que devia. Agora não, agora ele colocou lá o robô, beleza, tá lindo, maravilhoso, segue a vida dele, segue pensando no seu sonho, passa mais tempo com a família. Ou seja, galera, o que a gente está falando aqui, né? O convite que a gente fez para vocês, né? Como que a tecnologia pode ajudar você a se tornar um trader de resultados consistentes, né? É realmente delegar o operacional para a parte tecnológica. A gente tem N vertentes sobre isso, né? A gente tem uma vertente do planejamento, da estratégia, de elaborar um plano consistente que para em pé. E aí você pega essa estratégia, pega esse plano e delega para a tecnologia.
É isso aí. Lembra que se você não tiver uma boa estratégia, um bom planejamento, e você pegar um plano ruim e colocar na tecnologia, o que vai acontecer? Você só vai perder dinheiro de forma automática. Então, aonde que você precisa investir? No intelecto, no plano, na estratégia, né? Então, pegar aqueles setups que a gente conversa lá todo dia no grupo, né? Pensar no gerenciamento de risco, qual que é o tamanho da mão que eu vou pôr, né? Quantas entradas simultâneas eu vou fazer, qual que é o tamanho da alavancagem. Você pensa na estratégia. E aí você desenhou isso, legal. Tecnologia, agora é contigo, faz sua parte. E aí você coloca. Então, com essa abordagem, a gente conseguiu, então, direcionar esses problemas que a gente destacou aqui para vocês. E aí, o que vocês acham disso? Falei demais, né? Olha, ô Gambis, eu acho top, cara. Acho top não é porque a gente está aqui do lado da Pivot Trade, não, mas eu costumo dizer assim, falo até para minha esposa. Teve dois momentos da minha vida, né? O momento antes do mercado e o meu momento depois do robô. Porque antes do mercado, cara, eu tinha tempo para estudar, eu tinha tempo para ver uns filmes, eu ficava fazendo outras coisas. E os gráficos existiam. A bolsa existia, mas eu não conhecia. E depois que eu comecei a conhecer esse negócio, cara, a minha vida parou. Porque é gráfico o Consome, dia né? todo. É gráfico, 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 setups, e aprende daqui, e quer ficar o dia ali vendo o setup, ali vendo os candles. E, cara, o robô veio e deu um stop para mim. Falou, para, volta a viver sua vida. E deixa que eu vou cuidar daqui dessa parte. Você não pensou? Você não estruturou? Deixa que eu executo. Então, cara, agora eu consigo estudar, consigo dar mais foco nas coisas que eu preciso dar, passar mais tempo com a minha família, pude viajar despreocupado, foi um paradigma quebrado, né? Porque eu ficava pensando, pô, estruturei o plano, mas backtest não tem férias, backtest roda todos os meses, backtest não quer saber se é a Dilma, se é o Lula, se é o presidente, quem é o presidente, se está caindo, se a inflação está subindo, o backtest está lá com o preço, efeito, ele compra no ponto que tem que comprar, vende no ponto que tem que vender e acabou. Pô, mas eu tô no momento trabalhando. Agora eu tô de férias. Pô, quero curtir. E foi uma libertação para mim, foi uma liberdade, né? Aí eu comecei a entender o significado o real significado da palavra liberdade, né? Eu hoje, graças a Deus, eu sou liberto disso, porque, meu amigo, eu não quero saber se está subindo, se está caindo, eu quero saber de receber no Telegram que comprou, que vendeu. Se foi gain, se foi loss, expectativa matemática é o meu maior goleiro aí, é o meu maior Tá no ajudador. plano, né? Tá Legal, no João. plano. Legal. É isso, galera. A gente estudou formas de resolver o problema, né? Como eu falei, né? Esses problemas aqui que a gente apresentou, muitos deles são experiências próprias aqui antes da gente ter essa virada, né? Como a gente é da área de TI, a gente já trabalha com TI há muitos anos, para a gente teve esse instalar, falou assim, ó, cara, a gente tá com um problema aqui na mesa que a gente precisa resolver e a gente tem capacidade de usar a tecnologia para resolver tantos problemas na empresa que a gente trabalha, por que não resolver um problema que a gente está com ele aqui na mesa? Então, a gente começou a pensar nisso e traduzir isso em soluções aqui que pode também ajudar outras pessoas. Tá? Então, assim, galera, foi um resumão aqui geral sobre problemas, né, e possíveis soluções, né? Acho que a maioria das pessoas, elas de alguma forma, né, se identificam com parte desses problemas, né? E a gente quer então nessa comunidade, né, que vai crescer bastante, né, puxar pessoas que têm essa mentalidade, né, de, poxa, eu me identifico com algum problema desse aqui e eu sei que a tecnologia pode ajudar. Entendi como a tecnologia pode ajudar. Agora, a gente começar a conectar as coisas, né? Pô, legal, eu tenho um problema parecido com o Davi ali, por exemplo, ou com o Alexandre. Pô, legal. Como que eu vou conseguir, então, traduzir, né, esse papo que a gente está fazendo em ações? Né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Eu e o Jonas, a gente selecionou aqui alguns objetivos para a gente trabalhar juntos, né, com o pessoal do grupo, tá? E aí todos vocês vão participar. O que a gente está imaginando nesse momento? Né? O robô, né, que é a parte operacional das estratégias. Então, a gente vai falar muito sobre as estratégias, né? Vai falar bastante sobre os setups. A gente vai colocar isso no site para todo mundo ter acesso, vocês conseguirem selecionar ativos, brincar com stop, ver curva de backtest, tudo isso a gente vai subir para o site
para todo mundo ali conseguir analisar e entender como as coisas vão funcionar. E entra a parte operacional por meio do robô. Então, hoje, eu e o Jonas já estamos usando o robô para as nossas operações. Então, o ligeirinho, né, que é o que vocês conhecem como Gambit, o Seninha, que a gente já falou, o TikTok, o Perdigão, o CA, todos esses setups aí, a gente já está com ele preparado lá no robô. E a gente liga conforme a nossa estratégia. Aí, pessoal, o Jonas tem a dele, eu tenho a minha, o Jonas tem o capital dele, eu tenho o meu, então a gente vai lá, configura tudo isso e põe para rodar do nosso jeito, né, com o nosso gerenciamento de risco pessoal. Então, a gente tem uma vertente aqui do robô. A gente também consegue, né, rodar isso em nuvem. Né? O que é em nuvem? Né? Não sei se todo mundo conhece, né? É um conceito de rodar isso num servidor que não é o seu próprio computador. Né? A gente chama isso de cloud. Né? Então, é um servidor lá na Amazon, no nosso caso aqui especificamente, é um servidor na Amazon que o robô roda lá. Ou seja, o Jonatas nem energia elétrica gastou, né, para rodar o robô dele durante as férias dele. Ele estava lá em Minas, comendo o torresminho dele, e o computador dele está na nuvem, rodando lá na AWS, 24/7, sem desligar, de pé. Abriu o mercado, o robô está lá. E aí, deu entrada? Deu entrada? Não, então, então ele nem no computador dele fica, tá instalado o robô, tá? Então, é essa parte aqui de consultoria e instalação disso em cloud, tá bom? Se alguém tiver alguma estratégia específica, assim, oh, mas Gamati, eu tenho uma estratégica aqui que eu sigo ela já há anos, eu queria desenvolver só para não ter mais que operar, mas eu quero continuar com essa estratégia também. Então, a gente tem a capacidade de pegar, se for uma estratégia objetiva, né, pegar isso e desenvolver e liberar para você individualmente, né? Então, criar um robô particular para você. Tem uma parte aqui de consultoria, né, que é a gente poder elaborar estudos, né, conforme demanda, né, elaborar backtest, fazer um dossiê, montar um plano em conjunto, tá? E também tem a parte do site. A ideia, galera, é fazer a Pivot Trade ser um site para uma comunidade de traders. O que vai ter nesse site? Algumas coisas a gente já está, inclusive, subindo lá. Vocês podem acessar depois e dar uma olhada no site, tá? Ele vai ter uma série de informações sobre os setups. Vai ter lá a performance por ativo. Você vai poder brincar, falando, e se fosse com esses ativos, como é que seria a curva? E se fosse com esses? E se fosse com entrada de 2 caixas? E de 3 caixas? E se fosse o stop de 4%, de 5%? Então, a gente vai criar um site para você fazer simulações. Quem tem a assinatura do Invest Charts sabe do que eu estou falando, né? É para você brincar ali com os estudos. A ideia, gente, é criar algo parecido com as informações dos setups que a comunidade discute. Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, o ligeirinho, né, que é o Gambit, né, vai colocar lá, ó, qual foi o resultado nos últimos 5 anos, né, quais foram os ativos que performaram bem, qual que não performaram bem, e o robô para operar. Então, a gente vai disponibilizar o download, você vai lá, vai fazer o estudo, vai incluir esse estudo, né, desse setup no seu plano profissional de trader. Então, você vai poder no site também montar o seu plano, a sua carreira como trader, e aí você vai pegar e falar assim, legal, esse é meu plano, essas são as estratégias, esse é meu gerenciamento de risco e agora é o operacional. Robô, opera isso aqui para mim. E aí você vai colocar isso dentro do robô e pôr para rodar. Então, isso engloba também a parte do site, como eu comentei, e a parte das ferramentas, né, auxiliar para você conseguir montar o seu plano, tá bom? O que tem pronto nesse momento? Né? Os robôs, né? Então, esses setups que eu comentei já estão em mãos, né? A gente já tem eles prontos, e a questão da consultoria para instalação em cloud, né? Porque a gente mesmo já está operando em cloud, a gente não usa a nossa infraestrutura aqui, né? Nosso próprio computador para operar. Então, a gente tem condições também de pegar esses robôs e ajudar vocês a fazer a instalação dele em nuvem. Dúvidas, galera? Falei bastante coisa aqui, acho que deve estar cheio de perguntas aí. Fazer só um complemento, e quem tiver dúvida aí, pessoal, pode perguntar, mas é o complemento da questão da nuvem. Acho para nós de tecnologia pode ser um pouco óbvio, né? Mas eu não sei se todos são, mas é de muita importância isso estar em nuvem, porque você deixou rolando na sua casa, né? É opcional isso, né? Mas caiu a energia, teu computador ficou fora, você está no trabalho, está lá há 40 minutos. O que vai acontecer com a tua ordem que você deixou lá? O que vai acontecer? Então, você começa a entrar no desespero. Tem o app e tudo tal,
Mas quando você está na nuvem, né, pode ser tanto a AWS como a Microsoft, Google, pode ser a própria VPS da MetaTrader, você fica tranquilo, você sabe que está lá, é 24/7, tem uma segurança de que a energia ele tem vários CPDs, então se uma estrutura cai, a outra levanta e mantém todo o serviço online. Por isso que é importante a gente estar. Mas, Jonatas, Gambatti, eu preciso começar já na AWS? Não, você não precisa, né? Mas, cara, então, deixa eu só entender uma coisa. Você está falando para mim que se eu entrar com vocês nesse projeto que está iniciando e topar esse projeto com vocês, todos os setups que tiver no site, que a gente conversa no grupo, o robô, tipo, meio que vai sair de graça, vai estar junto? A resposta é. Aí é onde que pega a parte que eu coloquei lá no grupo da democratização, né? Tem pessoas que, obviamente, é uma forma de se trabalhar, né? É, você fechar isso, né? E falar que está democratizando com o preço de um iPhone de top de linha, né? Acho que esse não é o caminho, né? Acho que o caminho é a gente dividir, e se amanhã aparecer um outro setup aí, vamos chamar, sei lá, papaléguas, a gente decidiu juntos, a gente viu, teve um insight e tal, é questão aí de só da gente organizar, né, de se preparar, e o robô vai estar disponível para todo mundo que está com a gente, né? Fora toda a forma agregada que a gente vai ter dos estudos e tudo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, as perguntas, eu acho que tem bastante dúvidas aí. Se não tiver dúvida, Gambatti, é que você apresentou tudo perfeitamente, cara. Olha só. Ô, louco. Que isso. Mas vamos seguir aqui, Jonas. E aí, galera, fica à vontade aí, tá bom? Boa. Então, assim, ó, resumindo, né, um pouquinho, né? O que está nascendo aqui, galera? Está nascendo uma comunidade para traders, beleza? Que tem como objetivo suprir aos membros dessa comunidade informações para tomada de decisão. Então, qual que é o setup, como que ele funciona, quais são os resultados, né, passados desse setup, quais são as estatísticas, que ativo funciona, qual ativo não funciona, o que aconteceria se eu colocasse um gerenciamento de risco A, B, C, né? Tudo isso vai ter no nosso site lá como ferramenta para traders, tá? Seja por meio de conteúdo no site ou de ferramentas que você vai baixar e vai começar a brincar ali para melhor montar o seu plano pessoal. Também a gente está com a proposta de o site em si, ser uma ferramenta, né, para auxiliar você a montar o seu plano como trader, né, você criar toda a estrutura do seu plano, montar a sua estratégia lá e depois delegar para a parte tecnológica para alavancar teu resultado, tirando todos aqueles problemas lá que a gente falou de falta de tempo, emocional, etc. e tal. E aí, falando um pouquinho sobre o robô em si, né, quais são as funcionalidades que o robô, o que está pronto hoje, que é o que a gente usa, né, quais são as funcionalidades que ele já vem embarcado, né? Lista de ativos, ele não tem limitação de, esse robô aqui roda só para um ativo. Não, ele roda para a carteira de ativos que você informar para ele. Então, você fala assim, eu atuo com Perdigão e eu opero lá Porto Seguro, eu opero Petrobras e Vale. Beleza, você vai iniciar o robô para ele entrar e assumir todos os sinais que aparecer nesses 3 ativos que você falou. Não, eu acompanho 10 papéis, não tem problema, você vai lá, coloca os 10 ativos lá e opera com eles. Toda a parte gerencial de risco, né, toda a parte de risco, você que vai configurar, então você consegue falar qual o tamanho de capital que vai entrar, qual que é o tamanho do stop, vai ter stop, não vai, quantas entradas simultâneas vai fazer, qual que é o tamanho da alavancagem, né, tudo isso você parametriza, ou seja, você vai dar tudo para o robô, né, todos os parâmetros que a sua estratégia, que a parte lá estratégica, né, falou para o robô fazer. Então, fui lá, escolhi o setup, escolhi os ativos, escolhi o gerenciamento de risco. Robô, tá aqui, ó, do jeitinho que eu planejei, executa, né? Então, toda essa parte aí é configurável, tá bom? Tem a parte de comunicação essencial, tá? Graças a essa parte aqui, essa funcionalidade de comunicação,
que o Jonatas ficava sabendo o que estava acontecendo. Então, ele estava lá nas montanhas em Minas Gerais, né, e estava recebendo lá no Telegram as operações que o robô estava fazendo. Então, foi lá e falou assim, ó, entrei no ligeirinho em Petrobras a R$10,50 e comprei 1.000 ações. O Jonatas, durante o dia, ele já sabia, ó, o robô fez uma conta aqui. Chegava no final do dia, ele recebeu a mensagem lá, ó, executado com sucesso, venda, encerrada a operação, tal, lucro de R$150. Então, toda essa parte de comunicação, né, acontece por meio de envio de mensagem no Telegram pessoal. Então, o Jonatas recebia a comunicação das operações dele, o Gambatti recebendo aqui no Telegram pessoal dele as operações dele. Então, completamente individual e online, né? Conforme as operações vão acontecendo, vai disparando mensagem. E também, quando você abre o robô ali na sua máquina, tem um painel que você acompanha ali tudo que está rolando durante o dia. Beleza? Mas vamos a uma demonstração aqui. Vou abrir aqui para vocês um videozinho que mostra um pouquinho do operacional, né? Como que você abre o robô na sua máquina, né? E como que você põe para rodar, tá bom? Jojo, se não aparecer o vídeo aí, você me fala, tá? Não, tá aparecendo sim. Tá aparecendo, né? Então, ó, beleza. Aqui é o arquivo do robô, né? Ele é um arquivo como se fosse um executável, né? Então, você faz o download dele, abre na sua máquina, né? Nesse momento aqui, ele abre um MetaTrader, né? Que é uma ferramenta, né? Guardada as proporções, parecida com o Profit, né? Que você consegue ver o gráfico, montar suas operações, enfim. Não vamos entrar no detalhe da ferramenta, tá? Mas quando você abre o robô, ele abre aqui para você. E aí ele aparece aqui na lateral quais são os robôs disponíveis. No caso, ele pegou aqui o do ligeirinho, né? O do Gambit. Aqui, vamos dar uma pausa. O que ele está fazendo aqui nesse momento? Então, ele está selecionando qual que é o setup que ele vai operar, que ele vai ligar, ver aqui as informações do robô, confirmar, legal, esse aqui é o robô do ligeirinho, né, e tal, legal, beleza. Ele vem aqui, habilita, né, para permitir ordens automáticas, faz a seleção do setup, informa quais são os ativos que ele vai operar, então, nesse caso aqui, está colocando lá, ó, lojas Renner, EQTL, né, Alpa, beleza, lá, ó. Selecionou os ativos que ele quer que abra a operação. CESP6, beleza. E ele configurou o restante lá dos parâmetros. Ó, então, vai ter filtro, não vai. Vai ter stop, não vai. Né? Tá selecionando ali a quantidade de entradas simultâneas, quantas caixas ele quer operar. Colocou aqui, ó, a margem disponível na corretora. Então, quanto que eu tenho de margem lá na corretora, né, de garantia, né, para poder fazer day trade? Qual que é a alavancagem que eu vou entrar? Então, ele, nesse caso aqui, ele configurou que ele tem R$3.000 de garantia e vai fazer uma alavancagem de vezes 20. Né? Então, na prática, o que vai acontecer? Ele vai entrar com R$60.000. Né? No caso, como ele falou que vai ter 2 entradas em simultâneo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com 30.000 numa operação e 30 numa segunda operação. Mas isso, como eu disse, totalmente configurável, né? Esses valores, quantidade de entradas. E aí ele coloca aqui, né? O horário limite para abrir novas posições, um horário limite aqui para ele encerrar as posições, né, antes da corretora zerar ele. Configurou, deu OK, o robô já está rodando. Já está chegando mensagem aqui no Telegram, ó, o Telegram dele alertando aqui, ó, tô ligando o robô, hein? Toda essa comunicação aqui já vai acontecendo, ó. Nesse momento, ó, já fez compra aqui de Alpa, tá vendo? Já chegou uma mensagem no Telegram dele, já está aparecendo um resuminho aqui na tela do que está acontecendo. Ó. Então, Alpa, comprado, né? É um lote de 1.000 ações a 57,13, é isso, né? Estou sem óculos aqui. Mas, enfim, já mandou a comunicação, já efetuou a compra, está posicionado aqui embaixo, como a gente pode ver. Ó. Opa, cortou, né? Terminou o vídeo, na verdade, né? Beleza. E aí, acho que o ponto legal, Gambis, da gente falar aqui, que assim, não tem frescura e não tem pegadinha. Então, a gente aqui, assim, esse é o robô, não tem um robô premium, um robô platinum, um robô, você só vai com um ativo, e o outro que paga mais está com 2, a gente não vai ter isso aqui, tá? Então você vai ter lá os seus ativos, né? A única coisa que a gente fez aqui é um robô por setup, para não ficar aqui um monte de coisa poluída e você ter a possibilidade de configurar de forma errada. Então, você vai selecionar o setup,
daquele robô que você quer operar. Pô, mas eu queria outro robô, a gente vai conversar como isso vai funcionar, o Gambate vai apresentar mais para frente, e sem problemas. E o mais importante que a gente está mostrando aqui é um vídeo, né? Obviamente, de demonstração, mas eu e o Gambate, a gente está discutindo, né? E a gente está com uma ideia bem legal de criar uma sala, e aí não sei se vai ser no Zoom ou se vai ser no Hangout, e deixar o nosso robô que está hoje lá em produção aberto. E aí você consegue ver as compras, as saídas, né? Obviamente não é uma coisa que ele fica comprando, vendendo, que a gente está falando de mercado futuro, mas você vê a entrada, você vê a saída. E o que está sendo demonstrado aqui é o que a gente usa. Então, a gente não está vendendo uma coisa que a gente nunca usou. Tá? Isso aqui está mais do que testado, né? A gente usa em conta real hoje. Né? E eu acho que o bacana funcionar em várias corretoras, né? E você simplesmente vai ter o suporte nosso para te ajudar a instalar, tem um manual de instalação, como funciona e tal. E a grande diferença aqui é que não tem essa frescura, não tem essas pegadinhas, né? Cara, é uma comunidade, né? Então, uma comunidade a gente se ajuda, né? Então, é como eu disse, né? Pô, criou um setup novo, você vai ter o robô. Encontramos um defeito, um problema ou uma melhoria, todo mundo recebe. Então, a gente vai... O Gabate vai falar também um pouquinho mais para frente, mas é como se fosse o produto mesmo que você recebe, e não é aquela coisa que você comprou, pagou R$ 3.000 ou pagou 1.800, 1.500, e nunca mais você vai ter suporte, se vira. Não, não é isso que a gente está trabalhando aqui. Nosso trabalho aqui é assim, pô, surgiu uma versão nova, toda a galera vai receber, e a gente vai disparar, pessoal, reinstalem os seus robôs, uma versão nova, pô, o painelzinho aqui, alguém da comunidade sugeriu uma melhoria, todo mundo concordou, a gente priorizou, todo mundo vai receber. Isso é o bacana, isso é o legal, né? E outras funcionalidades que virão, né? Por exemplo, uma que a gente já está trabalhando e não tem nesta versão aqui, mas vai ter no futuro, é você ter na planilha, num Google Sheet da vida, o robô vai e preenche para você automaticamente. Então, você precisa ficar lá entrando todo dia e pegando as operações que foram realizadas, copiando e jogando para o seu controle. O robô faz isso automaticamente. Não está nessa versão, mas já é uma melhoria que está em desenvolvimento. Então, assim, galera, vai ser constante, frenético, e eu espero que vocês gostem aí do que a gente preparou para vocês. Boa, Jojo. Legal. Beleza, galera. Então, a gente viu o robô funcionando, né? Aqui é um exemplo, né, do tipo de mensagem que chega lá, né, no Telegram, né? Então, esse aqui é o print da tela aqui do Telegram que o Jonas recebeu quando ele executou o videozinho do robô, né? Então, ele ligou o robô, né? O robô inicializou, como já estava dando entrada lá em alfa, né? Ele já foi lá, comprou 1.000 ações, né? Conforme o gerenciamento de risco que ele colocou lá. 57,13 foi o ponto que ele comprou. E aí, quando eu efetuar a venda no final do dia, ele pega e dispara uma mensagem parecida com essa, né? Falando de venda efetuada, a quantidade de ações, o preço que ele vendeu e o resultado da operação. Então, essa operação aqui deu um lucro de R$ 300, né? Toda essa parte de comunicação. E é isso que a gente está usando, galera. Então, assim, respondendo à pergunta, né? Do convite que a gente fez para vocês, né? Para estarem aqui com a gente, né? Como que a gente pode usar a tecnologia para alavancar nossos resultados, né? Nos ajudar a ser traders de resultado consistente. É isso, utilizando a automação, né? No lugar nosso ali, né? Tirando toda a questão emocional, questão de dificuldades com rotina, questões de trabalho, enfim, todos aqueles problemas que a gente destacou lá atrás, né? Procurem ferramentas que proporcionam a você a experiência de trabalhar de forma mecânica na parte operacional e procure ferramentas que auxiliam, né, tecnologias que auxiliam você a montar um plano que para de pé, baseado no seu tamanho de capital, né, nas suas características pessoais, nos seus objetivos na bolsa, né, enfim, que se encaixe com tudo que você está se propondo, né, por estar gastando tempo, lá, investindo tempo, né, na questão ali do dia a dia na frente do gráfico, né. Então, é dessa forma que a gente consegue buscar isso. O que vocês acharam, galera? Queria ouvir a opinião de vocês. Curtiram? Essa forma como eu e o Jonatas estamos operando no mercado hoje. Desapegado operacional, né, Juju? Totalmente. Tem mais alguém que está operando assim também? Pessoal, é o Alan aqui, cara. Parabéns aí, Gambate, pela apresentação.
Massa, esclarecedora. E pelo trabalho que vocês têm realizado aí e apresentado aí. O robô parece ser muito bom, a estratégia, na verdade, é muito boa, né? E visa sanar realmente acho que o maior problema, né, que é o emocional, né? Mesmo o ligeirinho aí sendo uma estratégia que comprovadamente aí pelos backtests tem se mostrado vencedora, depende muito do operador, né? Exato, cara. Eu mesmo, às vezes, quando tá no final do dia lá, já tá no game, eu saio um pouco antecipado, aí quando chega na hora certa de sair, você vê que o preço subiu mais, e com o robô não tem isso, né? Então, ou seja, no dia que tá no loss, você deixa o loss correr e sai no horário. E o dia que tá no game, você já vê lá que tá no game, você já sai um pouco antecipado. Então, é complicado, cara. Tem que tirar o ser humano do jogo, cara, porque senão é complicado. Mas parabéns. Eu tenho feito meus backtests aqui, eu não tenho invert charts, mas como é uma estratégia simples de fazer no Excel, eu tenho feito os testes no Excel e realmente tem ativos aí que há mais de 10 anos eles vêm funcionando a estratégia, né? Então não tem por que não operar, né? Então, cara, se deu sinal, você entra e só fecha no final do dia, porque já está comprovado que a estratégia funciona, né? Então, da minha parte, parabéns aí. Muito bom trabalho. Alan, legal, viu, cara? E é como a gente vem falando, né? Esse conceito que a gente está criando de comunidade, né? Não é só por falar mesmo, não. É porque cada um tem um problema daqueles que a gente destacou, tem uma rotina diferente, tem uma personalidade diferente, tem uma forma de interpretar o mercado diferente, né? E a gente quer trazer essas pessoas diferentes, né, para próximo da gente. Por quê? Não porque a gente vamos criar um produto para vender. Não, cara, porque, assim, quanta coisa bacana a gente não aprende, né, trocando em comunidades. Por exemplo, eu não conhecia o setup do Perdigão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, meu, que setup legal, que ideia bacana, cara, fundamentada, tem dados aqui para estudar, tal. Ou seja, essa questão da comunidade, ela traz muitos insights para todo mundo crescer e trazer o melhor de cada um, juntando no bolo para você ir lá pegar um pedaço de um, pega um pedaço de outro. Então, esse senso de comunidade, ele é muito forte no mercado, né? Não só para você operar, buscar setups e buscar uma forma objetiva de operar, mas também por disciplina, sabe? O Jonatas, ele manda mensagem, você, putz, mano, olha essa entrada aqui, cara. Eu falo, o Jojo, tá fora do seu operacional, segura aí. Ele fala, putz, cara, não é verdade. Às vezes é eu, né, cara? O Jojo, vou fazer uma terceira entrada, cara. Então, suporte aqui, vou fazer uma entrada a mais. Ele falou, Matos, você já configurou, o negócio tá lá no robô, cara, desliga esse gráfico, cara, vamos fazer outra coisa. Então, assim, ajuda muito, né, essa questão de você colocar pessoas, né, com um objetivo parecido, né, cada um tem um objetivo diferente, né, mas todo mundo está ali na bolsa, né, buscando a melhor forma de operar. Se junta essas pessoas, fica um negócio, cara, uma comunidade muito forte. Legal. O Eduardo Rossi, o Gabatti, colocou aqui assim, para mim, melhor do que eu esperava. Foi melhor do que eu esperava. Poxa, que legal, cara. Tem muita coisa bacana. E sabe um negócio que é muito legal, gente? Eu preciso compartilhar isso com vocês. A gente tirou aqui, mas é muito legal de mostrar. Olha isso daqui, gente. Deixa eu apresentar aqui. Vocês conhecem esse perfil aqui no Instagram? Eu conheço. Conhece, né, Ju? Conhecem, né? Vou falar aqui para quem não conhece, tá? Ele é um cara que tem uma tese muito bacana, esse cara aqui no Instagram. Ele entende que quando o mercado, né, ele está numa tendência, ele está no bull market, basta você estar exposto no mercado que você consegue, né, resultados fantásticos. Só que o que demanda esse resultado? Você operar como se fosse um macaco. Você não precisa de muito intelecto, você não precisa de uma estratégia mirabolante, você não precisa de, milhões de cursos, nada. Qual que é a tese do cara? Né? Qual que é o setup dele, vamos chamar assim, né? Ele faz sorteios, num bingo mesmo, lá de domingo, ele vai lá, né? Sorteia 5 ativos, né? Ele numera os ativos, né? Cada bolinha que sai lá de um número corresponde a um ativo da bolsa. Então, no domingo ele roda, seleciona 5 empresas, captura o preço de abertura na segunda-feira, né? E
vende, né? Encerra a posição no preço de fechamento de sexta-feira, né? Simples assim, completamente aleatório. Numa semana ele está no ativo, na outra semana ele está em outro ativo, está na mão da sorte. Só que qual que é a pegada dele? É constante, constante. Igual um macaco, igual um robozinho mesmo. Vai lá, sorteia assim, pega assim, compra na segunda, vende na sexta. Não tem inteligência, não tem gerenciamento de risco, nada. Compra na segunda, vende na sexta. Simples assim. E aí qual que é o resultado que o cara tem com essa estratégia? É um macaco que, nos últimos 2 anos aí, fez 75,90%, sendo que o Ibov, nesse mesmo período, subiu só 37,31%. Né? O que a gente aprende quando a gente olha para essa tese desse cara? Que o segredo não está na estratégia. Você pode ter o melhor setup do mundo, você pode ter lá o santo graal dos setups. Se você não operar com extrema disciplina, com consistência, de forma sistemática, você não consegue atingir o resultado. Eu até falei num dos vídeos lá do Alan, né, participando da live lá com ele, né, eu falei assim, ó, muita gente vai usar o Gambit lá, né, o ligeirinho, e vai perder dinheiro. Por quê? Porque toda hora vai entrar a parte emocional, ou é a rotina que vai atrapalhar, ou seja, vai voltar naqueles problemas que a gente falou, né? Então, essa pegada é muito legal, galera. Você tirar a parte operacional da sua mão é uma das melhores coisas que você vai fazer para realmente conseguir ter resultado consistente. Não adianta, enquanto estiver gastando tanto tempo na frente do gráfico, com todos aqueles problemas emocionais e rotina, os resultados não ficam constantes igual aquela linha bonita do backtest. Muito legal essa tese dele, né? É muito louca, né, Gambatti? É uma coisa de doido, né? Doido. É uma coisa que eu não faria, obviamente, né? Porque a gente conhece as estratégias, a gente vê a estatística e tudo, mas o que você disse realmente é isso. Ele é sistemático, né? Então eu acompanho no Instagram dele toda vez, até faz uma brincadeira, põe uns pratos de macumba, as músicas de macumba, as velas, lá do lado, né? E roda, mas assim, todo domingo ele tá lá, todo domingo ele tá lá, e toda sexta-feira ele encerra a posição. Então, assim, é constância, né? Eu acho que isso é muito importante. É o que eu falo do backtest. O backtest é constante. O backtest não para porque é Natal, não para porque está em férias, ele não para porque está caindo tudo, ele não para porque alguém é muito ferrado de mercado disse que vai ter uma crise mundial. Ele não quer nem saber disso. Ele entra, ele sai. Ele entra, ele sai. Então, é constância, né? E aí que está o X da questão. Legal. Galerinha, quem quiser falar, trocar também aqui experiência, que é mais uma conversa mesmo, a gente lembrar que a gente é uma comunidade, mais vídeos como esses vão vir, a gente vai falar bastante de setups, de configurações, vai ser bem legal. E aí, vamos virar uma família aqui, galera. Nesse exemplo que você falou eu já comprei desde 2019 do macaco aí. Muito massa, né? Ele tipo assim, ele fica naquela brincadeira, a brincadeira até que deu certo, né? Que ele bateu, acho que esse cara da Modal, né, o tal do Leandro lá, que tira aquele cara, eu gosto dele, mas ele é tirador de onda pra caramba, eu já escutava ele antes, mas Leandro tira onda pra caramba da Modal lá. Aí esse macaco é lá ferrado dele. Mas a questão do exemplo aí, a gente analisando assim, claro que vocês têm um convívio, mas vocês já estão operando quanto tempo esse sistema de vocês, por robô? Já tem o quê? Uns 3 meses? O quê? Uns 4, 5 meses? O quê? O Jojo tá mudo. Não, eu tô mudo. É um pouquinho mais, cara. Já vai fazer já uns 8 meses já. Para mais, um pouquinho. Porque no exemplo dele ali, uma pergunta para fazer para vocês, que o sistema igual o Gambit mostrou, tipo assim, ele pega 5. Aí a gente cai naquela da caixinha, né? Mas claro, é de cada um, né? Mas assim, vocês sempre trabalharam com um, porque se o cara você entrou com 3, a probabilidade será de, sei lá, 2 papéis vão pro loss, mas esse que foi pro game. Vocês já testaram assim, de entrar com 3 caixinhas, 5 caixinhas? Porque eu acho que no teste do exemplo passado do 5 ali, e eu venho acompanhando desde 2019, tem ali naquele, por exemplo, entra na vara, a vara foi lá embaixo. Mas aí o outro caiu. E pega 3 ali, que ajuda ele a ficar nessa percentual de ganho dele, né? Tipo assim, bom exemplo, são 5 caixas. Vocês fizeram esses testes assim, nesses 8 meses de 2, entrar com máximo 3, máximo 5, máximo 2? Como é que foi? É o Júnior, né? É o Júnior que está falando, Júnior, né? Isso. Uhum. O Júnior. Sim, cara, a gente fez bastante estudos e a gente vê, cara, que é muito comum essa dúvida, né? Assim como várias outras relacionadas ao operacional, né? Tamanho de mão, alavancagem, cara, que tem de dúvida de alavancagem não é brincadeira, meu.
questões de quantos setups fazer, quantas entradas fazer em cada um desses setups, né? E assim, é complexo, tá? Mas é aí que tem que estar o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, como essa parte estratégica consome muito tempo e é a mais importante, o operacional não pode estar consumindo tanto tempo. Por quê? Justamente para você ter tempo para estudar esse tipo de coisa. E aí a gente fez vários estudos, inclusive uma das ferramentas que a gente vai subir lá no site, que é essa aqui, que eu estou trabalhando nela. Vou mostrar. Vocês conseguem ver minha tela, né? Abriu um gráfico aí? Ainda não, Gams. A gente está vendo a apresentação. Né? Eu acho que eu tenho que parar e colocar de novo aqui. Peraí. Isso. Acho que sim. A gente não liberou lá no grupo ainda, porque a gente vai transformar isso aqui numa página web, tá? Acho que agora dá para ver, né? Sim, estamos vendo. Que é isso aqui? A gente está fazendo isso na planilha, que é para depois transformar ele numa página web e subir como ferramenta lá do site, né? Que é para vocês terem acesso lá, conseguir navegar e fazer simulações. Nessa ferramenta aqui, o Júnior, o que a gente faz? Aqui fica o negócio do zoom bem na frente. Tirar aqui. A gente está vendo aqui, perfeito. Tá vendo, né? Então, aqui, ó, o que eu faço? Ó? Eu vou lá no Invest Charts, eu rodo lá uma carteira, né, de estratégia, eu rodo lá um setup e exporto aqui para a planilha, tá vendo? Então, aqui eu tenho o resultado que veio lá. E aqui eu trago todos os sinais que apareceu durante o dia. Ó. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, CESP e Rail, deu entrada. Aqui no dia 14, aqui, ó. Sem limite, né? Sem limite. Tudo que deu de sinal no dia, isso, traz para cá. E aí eu venho aqui, ó, nessa planilha aqui de resultado, né, e começo a brincar com ela. Falo assim, legal, como é que teria sido uma simulação se eu tivesse feito com somente uma caixa? Ou seja, uma entrada por dia. Então eu venho aqui, coloco o parâmetro aqui e mando rodar a planilha. Quando eu mando rodar a planilha, ele vai lá na planilha de backtest, né, consulta todos os trades do dia e escolhe um aleatoriamente. Lá no Invest Charts, né, quem conhece sabe que ele vai lá e pega em ordem alfabética. Aqui a gente programou, né, para ele pegar aleatório, pega qualquer um que deu no dia, né? Se tiver lá na planilha, ele vai escolher um e vai assumir a entrada. E aí ele veio aqui para mim e colocou o resultado aqui de uma caixa só. Se eu quiser com duas caixas, em vez de uma entrada só, fazer com duas. Então aqui ó, a gente pode ver, ó, né? Dia 7 aqui ele fez só um trade, tá vendo? Dia 8 ele fez um trade, dia 11 ele fez outro trade. E se fosse duas caixas, duas entradas por dia? Vamos ver o resultado? Ó, ele veio aqui e falou para mim que com 30 mil reais aqui, em 5 anos, eu teria um retorno aqui de 597%. E com duas caixas? Vamos copiar aqui para a gente poder comparar? Aí duas caixas, você está falando assim, duas entradas por dia. Duas entradas, né? Então, exato. Exatamente. Exato. Então, aqui ó, a gente pode ver que no dia 7, né, ele escolheu o Rail aqui, ó, ele só entrou em uma, né? Vamos fazer com duas. Vou rodar aqui, ele vai lá, vai embaralhar os dados, né? Vai escolher aleatoriamente qual trade que ele vai escolher, 2 trades por dia, né? Os dias que tiver só 2, ele vai entrar nos 2, né? Foi lá, rodou, beleza, trouxe aqui para mim. Lá. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, qual que é o resultado em comparativo com uma caixa só. Opa! Foi menor. Deu menor. Então, assim, ó, o que acontece? Essas brincadeiras aqui que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o objetivo? A gente vai transformar isso daqui para que vocês também tenham acesso lá no nosso site da comunidade, né? Isso aqui está no Excel, aqui, né? No Google Sheets, né? Não dá para levar isso aqui lá para o site ou disponibilizar para vocês fazerem download. A gente tem que transformar isso aqui numa página web e colocar como ferramenta para quem, né, tem acesso à comunidade, para que vocês possam fazer esse tipo de simulação. Então, Júnior, respondendo a sua pergunta, sim, né, a gente faz simulações para entender, né, como operacionalizar isso, né? Por isso que a gente fala muito de tecnologia aqui, né? Como a tecnologia pode ajudar a gente a ser um trader objetivo. Exatamente com esse tipo de coisa. A gente vai lá e, putz, tem uma dúvida. Uma caixa ou duas caixas? Cara, eu preciso de uma ferramenta que me responde isso. O InvestChart não está servindo? Vamos criar a nossa própria aqui, vamos transformar isso aqui, vamos liberar para a comunidade. Essa é a pegada, entendeu? Então, respondendo sim, cara, a gente já fez esse estudo, tá? Só que aí entra algumas coisas aqui na hora de você decidir se vai entrar com uma, com duas, com três, com cinco, que tem algumas coisas muito particulares. Por exemplo, tamanho de capital é uma delas, né? Por exemplo, eu tenho 1 milhão para pôr na bolsa aqui, né? Imagina que eu tenho 1 milhão.
cara, não vou fazer uma entrada só, não vai ter nem liquidez para eu operar isso no mercado, né? Eu, obviamente, vou ter que quebrar isso em mais entradas, né? Eu tenho R$ 5.000. Bom, R$ 5.000, eu tenho aversão a risco aqui, eu quero fazer uma alavancagem aqui no máximo vezes 2. Putz, se eu fizer 2 caixas, não faz sentido. Eu vou entrar o quê? Com R$ 5.000 na operação? Não faz sentido, o lucro vai ser muito pequeno, as taxas vai consumir o lucro. Então, tem uma pegada diferenciada, né, na hora de decidir isso, tá? Por si só, falando do setup, para não deixar sem resposta, né, dos estudos que a gente fez para o nosso gerenciamento de risco, fazer uma entrada só, com todo o capital, numa paulada só, né, é o que demonstrou o melhor resultado, tá? Alavancado, né, Gavatti? Alavancado, com certeza. Alavancado. Tá, isso é muito importante. A gente, no nosso estudo, no nosso caso, a gente trabalha alavancado no day trade, porque a gente entende que, assim, estou usando dinheiro da corretora, estou emprestando uma pequena parte do meu dinheiro para a corretora, para que ela me dê liquidez no mercado, para que eu consiga alavancar o que eu não tenho hoje, que eu não quero ter. Eu quero usar o dinheiro da corretora a meu favor. E é assim que a gente usa o Gambit. Então, nesse cenário, com os valores que a gente coloca lá, na alavancagem que a gente usa, uma caixa em todos os setups, em todas as alternativas que a gente fez, vários estudos, uma caixa é a que melhor performou. E às vezes tem umas pegadinhas. Quando você coloca 3 caixas, performa um pouquinho mais, mas é um pouquinho mais. Você teve um risco muito maior para ganhar 3%. Não, tem que ser uma coisa que faça sentido, né? Pô, fiz 3 entradas e de 500 eu saí para 1.500. Pô, aí faz sentido. Aí o negócio ficou bom. Pô, mas saiu de 500 para 600, mas eu estou entrando em 3, eu estou usando mais dinheiro para me alavancar. Então, tudo isso, Júnior, a gente vai ajudar vocês. A gente vai fazer uma série de vídeos. Vamos fazer bate-papos como esse. É difícil a gente achar no YouTube ou em qualquer lugar assim, uma sala aberta onde vocês podem falar. Está muito lá no chat, aí a gente não entende a pergunta, responde outra coisa. Né? Acho que vai criar uma comunidade, um ecossistema muito legal para a gente tirar essas dúvidas e aprender junto, crescer juntos. Beleza, Julião? Não, maneiro, foi né? bem explicado. Porque a gente fica nessa análise mesmo de que um ativo pode ajudar o outro. Você tem fica nessa teoria, né? É igual a lista que vocês têm muita elétrica ali, né? Porque a parte, né, CESP, Equatorial, a Ômega, assim, cara, os caras têm a lista ali para ter bastante mesmo setor, né? Mas como a estratégia de uma caixa só, uma entrada só, tranquilo. Agora, por exemplo, se quem faz 2, 3, porque um setor, se ele tá mal no dia, geralmente carrega do setor. Aí você fica, eu não. Assim, de repente eu estou errado, de repente eu estou pensando, mas eu entro em um, entro no varejo. Eu entro em um, sei lá, entro no petrolífero. Porque eu acho. Eu até estava fazendo a tabela ontem, mas eu acabei não terminando ainda, mas de separar um pouco assim. Mas realmente, você às vezes testar uma caixa e se alavanca mais, né? Você acaba. Porque você acaba aproveitando né? Mais o lucro acaba sendo maior, né? Exato. E a gente está falando nível aqui, galera, assim, né? A gente não quer falar de dinheiro, essas coisas, mas assim, é nível de quando você acerta um trade na veia, aqui o Gambit dá vários, né, durante um mês, você está falando de uma ordem de grandeza aí de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então não é R$50, R$60, uns R$100. Então você tem que acertar aquele trade para ele te dar o pagamento de todos os loss que você tomou pequenos, porque esse setup é tão bom que é muito engraçado. A gente às vezes pega um trade, ele leva a gente lá embaixo, aí a gente fica, caramba, eu peguei o trade errado, daqui a pouco começa a voltar. Se você não sai no lucro, você sai com 50, R$100 de prejuízo, mesmo alavancado até os dentes, né? Obviamente, né? Desde que você tenha estudado, você tenha visto os cenários, tenha feito ali a expectativa matemática e a probabilidade está do seu lado. Manda ver, vai para cima. Entendeu? Tudo isso a gente vai discutir bastante aqui, vai ser bem legal para a gente aprender junto. Legal. Eu vi que tem umas perguntas do site, né? Não sei se vocês já viram, né? A gente subiu o site lá já, tá? A gente tá com uma cara aqui de apresentação ainda, tá? Vim falando um pouquinho aqui dos serviços, tal, né? Um pouquinho do resumo, né? Do que a gente apresentou aqui já está disponível lá, né? Tem a questão aqui dos setups que a gente vai colocar aqui, né? Inclusive a gente começou a preencher aqui o site, né? A gente está
focando muito na versão do robô para poder disponibilizar para o pessoal, né? E, em paralelo, trabalhando no site. Então, a gente ainda não avançou tanto no site como a gente gostaria, mas já tem bastante coisa de pé lá. Então, se vocês entrarem aí no site, vocês vão ver que vai ter uma página bacana falando sobre os setups, né? Quando você entrar aqui, você vai para uma hot page que vai explicar a estratégia, tá vendo? Como que funciona, né? Exemplo gráfico, vai ter aqui os dados, né? Clicando aqui, você vai poder fazer o download do robô para você instalar na sua máquina, já começar a operar, configurar e começar a operar. Vai ter a página de ferramentas que auxiliam o estudo daquele setup, igual essa planilha que eu mostrei agora, né? Então, essa é a pegada, gente. A gente não está falando aqui de disponibilizar um robô para vocês. Não. A gente está falando aqui de disponibilizar um site que você vai ter a possibilidade de montar o seu plano de carreira como trader, montar o seu planejamento pessoal, quais são os setups, quais são os objetivos, qual que é a meta de ganho ali esperada na semana, no mês, como que eu estou performando, quão desviado eu estou ali do que eu planejei, quão aderente eu estou no plano, quais são os pontos que eu tenho para trabalhar, quais são as ferramentas que vão me ajudar a alavancar isso. E você vai focar muito mais na parte estratégica do que no operacional. Por quê? Porque você vai vir aqui, vai entrar na página do setup, vai identificar a estratégia e começa a operar. Os que tiverem acesso, né, ao site aqui, né, que essa é a pegada, a gente está falando sobre um plano aqui de aderência ao site, eles vão ter o robô grátis. Então, a gente não está falando de vender um robô, de disponibilizar um robô, não. A gente está falando de uma comunidade repleta de ferramentas e tecnologias, né, que auxiliam a gente a ser um trader eficiente, né, um trader de resultado consistente. Né? Então, essa é a pegada aqui do site, tá? Depois vocês podem entrar aí, tá? Dar uma navegada, a gente ainda está construindo eles, né? Mas é para esse lado aqui que o site vai evoluir. Aí vai ter a hot page, né? A gente chama, né? De cada um dos setups, né? Então, vai ter do Seninha, a gente vai apresentar o Seninha aqui para vocês, quais são os números dele, como que funciona, né? Exemplo gráfico, como é que operacionaliza, quais são os backtests dele, qual é a melhor forma de operar e disponibilizar as ferramentas, tá? Em paralelo, né, Gambis, a gente também vai conseguir ajudar e vamos ter esse serviço para vai depender de caso a caso, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa está na comunidade, ela não sabe o que é expectativa matemática, ela não sabe mexer nessas ferramentas, não tem paciência e não quer, mas quer uma ajuda, quer uma consultoria, quer montar um plano, quer surfar essa onda e colocar um robô para trabalhar, vai ter também ajuda, a gente vai prestar esse tipo de serviço aqui. Mas aqueles que gostam de mexer, já está acostumado, participa das lives do Alan, entende todos esses jargões, o Stormer e tantos outros que falam bastante de setup objetivo, já vai ter os dados prontos, já vai conseguir mexer. Tem essa ferramenta que o Gambatti apresentou, que é muito, muito, muito importantíssima para nós, né? Porque, como ele falou, Invest Chart fica pegando por ordem alfabética, e o nosso robô não pega por ordem alfabética. Na verdade, você coloca lá os ativos, e o primeiro que dá entrada, ele pegou. Né? O Invest Chart, não, ele trada todos, escolhe o primeiro da ordem alfabética e fala, ó, foi esse aqui que você tradou hoje. Pô, mas não foi real, esse cara deu entrada 2 horas da tarde, antes de 10 horas da manhã, EQTL entrou, mas ele selecionou Alpa, porque a Alpa tradou no dia, só que 2 horas da tarde. Mas a EQTL, que foi às 10, ele não pegou. O nosso robô vai ter entrado em EQTL. Né? E essa parte da planilha do Gambis é tão legal que assim, não é que ele embaralha os resultados. O resultado é o mesmo. Trade é o mesmo. Entrou em EQTL, com tantos papéis, o resultado foi esse. A diferença é quando ele é selecionado. Então, uma hora pega EQTL, outra hora pega Alpa. Então, assim, é dinâmico, né? E isso que é legal, que é uma coisa também que a gente pode já abrir aqui, vocês vão constatar, e tem pessoas aqui que já estão fazendo backtest, cara, o setup é tão bom, que você pode variar, vocês estando com os papéis corretos, com a alavancagem correta, com o robô, né, ou você mesmo, mas de forma consistente, o resultado é iminente, o resultado vem e bate em muito setup de swing trade, em muita questão de cruzamento de média, estocástico lento sobrevendido, toda aquela subjetividade que a gente conhece, aqui bateu, levou. E tem outros setups, por exemplo, o Seninha é o meu preferido para swing trade. Quando a gente apresentar para vocês vão fazer também os backtests, vão ver como é que pode, falar, pô, adorei e quero. Você faz parte da comunidade? É só baixar o robô e vai ser feliz.
Porém, né, a gente está falando muito da comunidade, porém tem um custo envolvido em manter a estrutura do site, né? Então, tem lá o plano de hospedagem, tem o desenvolvimento, tem questões de layout, que tem que pagar um profissional para ir lá desenhar as telas para a gente, né? Tem a questão nossa aqui de ter que fazer curso para poder aprender a programar lá no MQL5, né? Tem que fazer curso de gerenciamento de risco para poder ir lá aplicar dentro do robô, né? Tem uma série de cursos. Exato. Tem a assinatura do InvestCharts e outras ferramentas de backtest que a gente tem que contratar para poder fazer esses estudos e aí levar para a comunidade. Então, manter a comunidade em si, ela tem um custo, né? E a gente não consegue arcar com esse custo sozinho, né? Então, obviamente, como comunidade, as pessoas que quiserem fazer parte disso e ver que realmente tem um retorno embarcado na comunidade que a gente está colocando, a gente precisa crescer juntos. E aí a gente dividiu o acesso em trimestral, semestral e anual. Por que está separado dessa forma? Porque tem um tempo de setup, né? Você vai baixar ali o robô, vai entender como é que ele funciona, né? Vai rodar uns dias ali na base de teste ou para operacionalizar, né? Então, vai ter gente que vai querer surfar a onda ali por 3 meses, ver se aquilo, eu quero me adaptar. Tem gente que, não, putz, isso aqui é o que eu precisava porque vai resolver o meu problema. Então, jogo logo o plano anual aqui, que eu quero deixar isso aqui rodando um ano inteiro. Inclusive, é o que a gente recomenda, tá, gente? Não ligue o robô e deixa pouco tempo. Por quê? Você já deve ter passado por isso, né? Você vai lá, escolhe um setup, começa a operar, passa 3 semanas, você já está. Eu comecei logo no momento de drawdown. O robô é a mesma coisa, ele vai começar, ele vai ter os momentos dele de sobe, né? Você vai ver um pouquinho lateral o resultado, né? Você precisa deixar o robô trabalhar na linha do tempo para fazer aquela curva do backtest, né? Se você for lá e deixar o robô por 3 meses, talvez você não vai ver a curva bonita como você esperava. Então, precisa deixar o robô ligado por mais tempo para poder ver ele performando, né? É igual o Monkey Stock lá, né? Por 3 meses, às vezes ele perde para o mercado, mas em 2 anos o bicho está voando lá, fazendo 79% lá contra 30% do mercado, tá? Então, o que tem dentro desses planos aqui que também está associado ao nosso site? Os robôs, né? Ligeirinho, Perdigão, Seara e Perdigoto. Em breve, o Seninha. O Seninha, na verdade, ele já está pronto. A gente só precisa apresentar o setup para vocês, falar como é que ele funciona, né, mostrar os números dele, e aí depois falar do robô, senão a galera pega o robô, já sai, põe em produção e nem sabe o que está operando, né? Então, tem que ir na manha, né? Mesma coisa para o TikTok, né, Gabs? Mesma coisa para o TikTok, bem lembrado também. O TikTok, a gente operava ele com o robô, a gente deu uma pausa, porque a gente está focando agora mais nesses setups de day trade, mas também é um robô que já está pronto, né? E vai ser disponibilizado também lá no site para quem for membro da comunidade, tá? E aí, quem fizer parte da comunidade nesses planos aqui, então vai ter acesso aos robôs disponíveis, né? Vai conseguir ter acesso às atualizações que a gente fizer. Então, já tem um backlog aqui de algumas coisas que o pessoal comenta, mas tem isso, tem aquilo, poxa, isso aqui ainda não tem, então vai ter atualização que a gente vai soltando e quem for membro da comunidade vai recebendo as atualizações sem custo adicional, tá? Suportes, né? Na minha máquina aqui, meu Windows travou, não está rodando o robô porque tem uma DLL que está faltando, não sei o quê. Então, a gente entra com suporte para poder fazer funcionar na infraestrutura de vocês. Comunidade privada, né? Para quem for cliente, e justamente para a gente trocar essas mensagens, um ajudar o outro ali no uso do robô. E acesso completo no site. Isso aqui está em breve, né? Porque a gente ainda está trabalhando no site, né? Mas todo aquele conteúdo que a gente falou que a gente vai publicar no site, né? Todo mundo que for aderir aqui aos planos da comunidade vai ter acesso lá aos estudos no site, poder fazer simulações, baixar essas ferramentas, poder trabalhar com elas, enfim, né? Elaborar todo o plano, né? E acesso a ferramentas para os traders, né? Assim como essa planilha, aquelas ferramentas que eu comentei de montar o plano, né? De carreira de trader lá. Enfim, falei bastante coisa. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, né? A gente falou bastante aí na live sobre o uso da tecnologia. Como o Jonatas comentou, né? A questão da liberdade, empoderamento por meio de tecnologia, né? Você realmente tirar aqueles problemas que a gente citou no começo, né? Para mim, isso não tem preço, né? Óbvio que toda ferramenta tem seu custo, né? Por exemplo, o Profit Pro, numa versão específica que traz os benefícios para o trader, tem o custo dele. O InvestChart tem o custo dele. E óbvio que esse robô que a gente também tem um custo para a gente precisa repassar isso para a comunidade de algum jeito, né? Para ajudar a gente a custear, né? O tempo e o dinheiro que a gente investe aqui para criar esse tipo de coisa.
fiquem à vontade de contatar a gente, né? Que a gente explica os próximos passos, tá? Mas de forma bem resumida, né? Para seguir com o uso do robô, é o cadastro lá no site, né? Você vai entrar lá no site, vai fazer o seu login, vai entrar em contato com a gente, falar assim, ô Jojo, Gambate, gostei lá, vou seguir lá com o plano por 3 meses, vou experimentar aqui o robô. Beleza? O Jonas vai emitir a faturinha, vai lá para você fazer o pagamento com o seu cartão de crédito, vai receber lá as informações, as instruções por e-mail, e depois a gente vai entrar ali numa sala, igual essa aqui que a gente está agora, e fazer a instalação ali na sua máquina, né? Vai subir o robô, vai deixar preparado, bonitão. Então, basicamente é isso. Cadastra no site, solicita lá no Telegram, né? Me cadastrei lá, vou querer o plano trimestral, semestral. A gente vai entrar em contato, vai confirmar o pagamento e vai fazer a instalação do robô para começar a usar.